Boa noite, pessoal. Me ouvem? Boa noite, professor. Obrigado, Mônica. Boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje, dia 12 de setembro de 2022, agora 18 horas e 1 minuto. Estamos aqui para o nosso quarto encontro da trilha do EP1 da Universidade Estácio de Sá. Meu povo, antes de começarmos o nosso tema de hoje, dar uma explicação para quem porventura não tenha lido, né? Originalmente nós tínhamos esse encontro agendado para a última sexta-feira, mas por uma questão de problema de saúde na família, eu precisei cancelar o nosso segundo encontro de sexta-feira, por questões de horário, visita, hospital e coisa assim, e precisamos transferir para hoje. Dito isso, eu fiquei devendo para vocês a sugestão de gabarito em relação à contestação, que foi o nosso terceiro encontro na última sexta. Eu encaminhei há pouco esse material, há pouco, assim, uma hora e pouco, acho, no grupo de coordenadores dos campi envolvidos, né? Caxias, Niterói, Cabo Frio e eu não lembro, tem mais um, eu não me lembro agora. Ah lá, e em breve os coordenadores, à medida que acessarem, vão fazer o upload lá na trilha de cada um de vocês, no respectivo grupo do Teams de cada um de vocês. Em relação ao pessoal da ilha, eu mesmo farei esse upload hoje mais tarde. E a sugestão de gabarito da tarefa de hoje, eu vou espaçar um pouco. Eu não quero que vocês fiquem correndo para fazer, porque eu quero que vocês reflitam um pouco sobre a petição inicial e a contestação, até porque o trabalho de hoje se baseia naquelas duas peças. Como eu comentei no começo, eu tentaria, e eu consegui, acredito eu, fazer uma continuidade do nosso conteúdo no sentido não apenas de uma sequência prática, mas na verdade eu aproveitei a mesma história. Então, como você deve recordar, no nosso primeiro encontro, na verdade, nosso primeiro encontro a gente falou de procuração e subestabelecimento, enfim, no nosso segundo encontro, quando falamos de petição inicial, eu narrei para vocês uma história, no caso concreto, que era uma mãe, Maria, se eu não me engano, tinha dois filhos, João e José, e o pai se chamava Carlos. Acho que eram esses os nomes. Posso ter me equivocado, mas acho que eram esses os nomes. E aí a Maria procurava o seu escritório, narrando uma determinada história, contando o que tinha acontecido, pedindo para você, portanto, defender os interesses dela numa inicial de alimentos. E aí, no nosso último encontro, sexta-feira, aprendemos sobre contestação, ou melhor dizendo, né? Revisitamos o tema, porque você já passou por processo 2, você já sabia como era na teoria. Agora a gente aprendeu a fazer uma contestação e a história inverteu. Na verdade, Carlos te procurava dizendo que recebeu uma intimação barra citação para tomar ciência que haveria uma audiência de mediação e que ele deveria, não havendo acordo, já apresentar a contestação. E aí ele narrava a versão dele da história. A mãe dele tinha passado por uma cirurgia recente, muito séria, e aí os gastos dele aumentaram. Ele te justificou que ele teve que deixar o lar comum em razão de problemas no relacionamento dele, e que o trabalho dele tinha mudado no sentido de que ele tinha trocado de turno e por conta disso o salário dele tinha caído. Pois bem, hoje a história é uma continuação disso. A gente vai falar mais para o fim do encontro sobre o caso concreto. A gente primeiro vai fazer uma revisitada no tema apelação, mas a história hoje é uma continuação disso. Eu narro para você o que aconteceu depois da juntada da contestação e peço para você fazer um recurso, que no caso é a apelação, por conta de uma sentença que, no entender da parte que quer recorrer, houve uma certa injustiça ali, ou talvez uma certa imprecisão. E é sobre isso que a gente vai conversar. Beleza?
Dito isso, meu povo, o nosso último encontro, na verdade, não será comigo, né? Eu já havia comentado lá no começo que a última aula não seria comigo, porque eu convidei uma outra docente, que no caso é a nossa coordenadora do Campus Ilha, a professora Isabel, que vai encontrar com vocês no dia 15, quinta-feira, para fazer a última etapa, que é o cumprimento de sentença, tá bom? Não, ela não vai seguir essa ordem, essa narrativa que eu apresentei a vocês, mas depois conversamos mais sobre isso, só para vocês ficarem cientes, para dar um esclarecimento. Pois bem, dito isso, meu povo, quando eu falo de uma apelação, eu começo apresentando uma frase que eu achei muito interessante do material do professor Humberto Teodoro Júnior, processualista, que ele falou assim: a apelação é tida como o recurso por excelência. Eu achei bem interessante esse argumento. Por quê? Porque ela é o recurso clássico. Ela pode não ser, ouso dizer, o recurso mais usado se você faz parte da corrente ou da linha que entende que embargos de declaração é um recurso. Que não é, mais uma vez, repito, não é uma aula de processo, então eu só vou comentar algumas coisas, mas você deve recordar disso. Alguns autores dizem que os embargos declaratórios não são recurso ou não possuiriam natureza recursal, por entenderem que o recurso é, por natureza, endereçado a outro órgão que terá uma função revisional em relação à manifestação ou à arguição. Oh, meu Deus, ficou ligado esse negócio. A arguição de uma autoridade, um juiz, enfim, alguém que se manifestou de forma pretérita, em momento pretérito. E por conta disso, eles entendem que os embargos declaratórios não teriam natureza recursal, né? Embora eles pudessem eventualmente alterar, não seria para reformar. Enfim, conceituações doutrinárias, dogmáticas à parte, a apelação é, de forma inconteste, um recurso e ela tem uma natureza revisional. Ora, o magistrado de piso, ou o juízo de primeiro grau, de primeira instância, ele prolata uma sentença, você talvez deva lembrar dessa terminologia, né? Prolatar a sentença, e a parte que foi vencida no todo ou em parte, ela tem o direito de expor a sua não conformidade com aquilo mediante um recurso de apelação. O recurso de apelação, portanto, sendo um recurso, ele tem aquele prazo básico, tradicional, clássico do Código de Processo Civil que você já conhece, 15 dias, e os prazos são em dias úteis. Isso você se lembra, nada de difícil até aqui. O que você precisa recordar nessa nossa revisão ou nossa revisita ao tema é o cabimento, em que situações se aplica a apelação. E aí a gente já começa falando do ponto mais importante para o nosso encontro. A apelação é cabível de sentenças. Nós vamos, no nosso caso concreto de hoje, fazer um recurso em relação a uma sentença. Então, nenhuma dúvida até aqui. Mas só para que você tenha um material complementar, enfim, possa aprofundar os seus estudos em um momento futuro, caso seja de seu interesse, eu também coloquei em relação a outros tipos de decisão, ok? Pois bem, e aí nós temos o artigo 1009, da sentença cabe apelação. Coloco aí os artigos para você dar uma revisita, uma releitura, talvez para você não precisar ficar abrindo o código, enfim, só para facilitar a sua vida. E aí eu continuo o nosso conteúdo falando sobre os requisitos desse recurso. Falo sobre prazos, falo sobre prazo diferenciado, enfim, para eventualmente quem tenha prazo diferenciado. A partir da intimação, se for uma intimação em audiência, se não for, etc. Aferição de tempestividade, correios, etc.
O prazo é de 15 dias, está aqui no parágrafo 5º. Só para você lembrar, o que importa para mim é isso aqui, para você não errar. Artigo 1010. A apelação interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau conterá nomes e qualificações, a exposição do fato e do direito, as razões do pedido, o pedido de nova decisão. E aí fala sobre contrarrazões, etc, etc, etc. O que eu quero que você entenda aqui? Recursos. Por eles serem interpostos, e aqui a gente aprende um novo nome, né? Você deve lembrar disso no nosso último encontro. Apresentar contestação. Se você fosse, por exemplo, apresentar embargos, a gente usaria opor embargos. Cada recurso tem ali o seu termo correto e o caso da apelação é interposição. O apelante ou recorrente, chame como você preferir, ele vai apresentar a sua petição mediante uma folha de interposição ou uma petição de interposição. Na prática, e mais uma vez, mais para frente, cá entre nós, até o próximo fim de semana, eu vou disponibilizar uma sugestão de gabarito. Eu quero que vocês tentem antes de ver a minha sugestão, para ver se vocês estão caminhando para o caminho certo. Você faz uma petição simples, informando que está ingressando, e na folha seguinte você começa a fundamentar. Nós temos essa praxe. Então, olha só que interessante. Na folha inicial, na primeira página, você está dizendo que está ingressando, que está interpondo aquele recurso, aquela peça recursal. Você não está fundamentando ela, você não está esmiuçando, você não está detalhando os temas. Você está simplesmente comunicando que está entrando com aquele recurso. A folha inicial, a primeira página, ela é endereçada, nos ensina aí o artigo 1010, ao juízo, que foi o prolator da sentença. É só a partir da segunda página que você está conversando com o tribunal. E aí, práticas à parte, né? Existem colegas que vão se manifestar dizendo douto julgador, desembargador relator, nobre julgador, cada um vai chamar de um jeito, faz parte aí da nossa prática forense. Você vai escolher uma terminologia que você vai usar e vai usar ela, siga seu coração, não tem problema nenhum. Mas é a partir da segunda página que você está apresentando as suas razões de recurso. Entre aspas, não é exatamente a mesma coisa, mas é como se na primeira página você tão somente falasse ao juiz: juiz, estou entrando com esse recurso e eu quero que você receba, intime a parte contrária e o processo suba para ser julgado. Não falo mais com você. Encerra a página. Na página seguinte, ao egrégio tribunal, doutos desembargadores, a gente usa várias nomenclaturas, várias terminologias aí, e a partir daí nós estamos falando com a turma, ok? Mas eu quero falar sobre o caso concreto antes de começar a falar sobre efeitos e tudo mais, porque isso aqui é, na verdade, só uma revisão para você, e eu quero ir comentando ponto a ponto, para você pelo menos visualizar ou fazer breves anotações, se você tiver interesse. Claro, sem qualquer desespero, porque você pode ouvir novamente quantas vezes quiser depois, mas só para dar aquele bate-papo legal com você. Eu concluo a parte da revisão, do recordar e viver do nosso material, falando sobre efeitos: suspensivo, devolutivo, translativo, expansivo. Existem outros, claro, mas esses são os mais relevantes, beleza? Pois bem, o nosso caso desse encontro, desse penúltimo encontro, é o seguinte: inicialmente, faça os casos concretos da atividade 2, petição inicial, e 3, contestação. Por quê? Você talvez tenha faltado o nosso último encontro, ainda não tenha assistido, mas eu sei que você vai assistir. Mas eu comentei assim, gente,
Quando você for fazer a sua contestação, pega a petição inicial antes de contestar, porque aí é como se você fosse o advogado ou a advogada lendo a petição que você recebeu ali junto com aquela citação. E eu até fiz uma sugestão, uma humilde sugestão, de você, na verdade, combinar com algum colega ou alguma colega da sua turma que vocês trocassem, você contestasse a inicial dela, ela contestasse a sua, enfim, para fazer algo um pouco diferente. Mas, enfim, aqui você vai pegar tanto a petição inicial quanto a contestação antes de elaborar a sua apelação, porque você vai utilizar os argumentos ali apresentados. É uma coisa sequencial. Olha só, o juiz Rafael, titular da 99ª Vara de Família da capital, opa, nós temos o nome do juiz e temos qual é a vara, então já sabemos para quem endereçamos, né? Ok. Após receber petição inicial, tendo deferido o pedido de gratuidade e indeferido os alimentos provisórios, a contestação, tendo deferido o benefício da gratuidade de justiça, e a réplica, nós não fizemos, mas irrelevante nesse momento. Na ação de alimentos, número, opa, você tem o número do processo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Saneou o processo, determinando que as partes informassem justificadamente as provas que pretendiam produzir sobre pena de indeferimento. Aquele recordar é viver básico, processo civil 2, não tem problema, temos bastante tempo. O juiz recebe a petição inicial, o cartório certifica se há pedido disso, se há pedido daquilo, enfim, abre conclusão. O juiz toma as decisões indispensáveis ao prosseguimento da lide, deferiu ou indeferiu uma gratuidade, deferiu ou indeferiu um pedido de tutela, etc., e manda citar a parte contrária. Mediante a citação, o réu ingressa no processo e ali no prazo legal, 15 dias, pelo menos, ele contesta o pedido sob pena de confissão e revelia. Réplica nada mais é do que a resposta do autor. Quando? Quando o réu argue algum fato novo. Ele não é automático. Se o réu tão somente negar os fatos, não cabe réplica. Pelo menos não tecnicamente. Talvez por zelo, muitos magistrados têm a praxe de sempre abrir prazo para réplica. Mas o correto seria a réplica caber quando são arguidos fatos novos. Então, por isso que não nos preocupamos com réplica nesse momento. Foi ao autor e ele replicou. Ok, não sabemos o conteúdo dessa réplica, não importa. Então, o que o juiz faz? Ele precisa saber se acontecerá uma AIJ, uma audiência de instrução e julgamento. Ele, então, pede que as partes, determina que as partes, num prazo, 10 dias, normalmente, se manifestem dizendo que provas eles querem produzir. Por quê? Porque a sua petição inicial provavelmente dizia assim: protesta pela produção de todas as provas em direito admitidas, especialmente testemunhal, documental e depoimento pessoal da parte contrária. A sua contestação provavelmente dizia: protesta pela produção de todas as provas em direito admitido, especial, documental, testemunhal e depoimento da parte autora. Tá. O juiz precisa saber se realmente você tem algum documento a mais para juntar. Ele precisa saber se você tem alguma testemunha que você quer ouvir. Ele precisa saber se você quer realmente falar com a parte contrária por causa do princípio da celeridade. Não faz sentido ele marcar um dia e hora, convocar as partes, os advogados e advogadas, membros do Ministério Público, para se reunir numa sala de audiência para falar: e aí, trouxe testemunhas? Não, e você também não. Quer fazer perguntas para ele? Não, quero não. E você quer fazer perguntas para ela? Não, também não quero não. Então vai todo mundo embora. Não faz sentido isso. Não tem eficiência processual. Então, a praxe é: me diz que prova você quer produzir, me diz por que você quer produzir essa prova. Como assim? Gente, como advogado da área de família, de coração, já me deparei com situações que eram assim. O pai
numa ação de guarda, falava: eu quero uma audiência porque eu quero fazer perguntas para ela. Tá bom. Que tipo de perguntas? Eu quero perguntar há quanto tempo ela me traía com fulano. E ela não pode mentir porque está na frente do juiz. Entendo. No que isso importa para a guarda? Ah, porque se ela me traía há muito tempo, não presta, isso faz com que eu fique com a criança, né? Na verdade, não, isso não tem nada a ver com seu filho. Ah, perguntas impertinentes processualmente. Ah, eu quero perguntar se tem relevância para o nosso processo? Não. Então a gente não vai pedir. É simples assim, ok? E cá entre nós, meu povo, não é só no direito de família. No direito de família, no direito civil, no direito de trabalho, você vai fazer perguntas que sejam relevantes. Senão o juiz simplesmente vai indeferir sua pergunta porque não se aproveita em nada. Beleza? Ok. Então, o juiz determinou que as partes informassem de forma justificada que provas eles pretendiam, sob pena de indeferimento. Ok. A RL, representante das crianças, quis oitiva de uma testemunha, a vizinha Solange, que serviria, segundo narrou em petição autônoma, para confirmar que o requerido deixou o lar comum e nunca efetuou pagamentos. Cá entre nós, já vou te dar uma cola. Isso aqui é uma pegadinha, tá? O que a gente está discutindo? Alimentos. Se ele deixou o lar comum, quando ele deixou o lar comum, e se ele pagou ou não pagou alimentos até o momento, isso importa para os alimentos? Ué, como assim? Ué, você lembra disso? Eu, inclusive, coloquei artigos do Código Civil para você, etc., a lei de alimentos. Os alimentos são devidos a partir do momento que eles são requeridos. Alimentos são irrepetíveis, não retroagem. Então não adianta você falar, nunca prestou alimentos por 1 ano, agora eu quero retroativo. Não vai levar. Seja verdade ou seja mentira, isso não faz diferença para o processo. Por isso que eu comento que isso é uma pegadinha. Porque, pulando um pouco, o magistrado recebido as petições indeferiu a oitiva da RL, fundamentando que tratava-se de prova desnecessária para o processo. Sim. Então, eu quero ouvir a testemunha que vai dizer que ele saiu de casa e não paga nada. Tá bom. Isso tem algo a ver com o que ele vai pagar daqui em diante? Não. Então não faz diferença. Ah, eu quero provar a índole dele para uma ação de guarda. A gente está falando de guarda? Não. Então não é relevante. O requerido, por sua vez, o Carlos, solicitou a juntada de laudos, os quais não tinha acesso na época do protocolo da contestação, informando que a consulta com o médico ocorrera 2 dias após a juntada da contestação, bem como comprovantes de despesas que teve, também posteriormente ao protocolo da peça defensiva, com obras na casa para adequá-la às novas necessidades de sua própria mãe, Dona Fernanda. Lembra? Dona Fernanda sofreu uma amputação. Olha que coisa legal. Tentei fazer para você. Isso é para verificar se você vai ter o recordar e viver. As provas devem ser juntadas na petição inicial ou na contestação, salvo se forem posteriores. Os laudos não existiam na época da contestação. As despesas que ele teve são posteriores ao protocolo, mas foi arguído que ele tinha gastos. É que agora ele tem comprovantes desses gastos. Então, essas provas devem ser aceitas, mesmo que não juntadas anteriormente, simplesmente porque elas não existiam anteriormente. Tá? Professor, Opa! boa Até que tarde. enfim, Mônica! Deixa eu te fazer uma pergunta que me surgiu agora uma dúvida. Adoro, vamos lá. Mas é relevante, no caso, a questão da mãe dele, na questão dos alimentos, porque a situação é com relação ao pai e às crianças. A despesa que ele tem que ter, que ele está tendo com a mãe, é responsabilidade dele com o filho, mas não tem a ver com o fato dos alimentos, ou tem nesse caso? Porque Nesse até caso, porque ele estava com outro relacionamento, não é isso?
Não, não, a arguição da. O que ele fundamentou para você foi: eu deixei o lar comum porque a minha companheira tinha um outro relacionamento. Essa foi a justificativa que ele te deu. Mas vocês talvez ainda não tenham visto o modelo de contestação que eu mandei. A gente nem tocou nisso. Por quê? Porque era outra pegadinha. Ela ter ou não um outro namorado não é relevante para a ação de alimentos. Não, não, eu tô falando no caso dele. Vamos supor, Ah, no caso, por exemplo, eu pensei na minha petição, na minha contestação da seguinte forma, tá, porque vê se eu estou raciocinando ou se eu posso fazer ou se eu não posso, na verdade. vamos lá. Na minha contestação, eu pensei, ele informou sobre ela e tal, mas quando ele contestou, eu pensei dele assumir um relacionamento, ter uma companheira e essa companheira estar grávida para poder diminuir o valor do percentual com relação ao percentual de pagamento dos alimentos dos filhos dele com essa outra pessoa, né? Com essa Entendi. outra companheira, a primeira esposa. Uhum. Eu poderia entrar com esse argumento? Então, não, porque ele não foi apresentado pelo examinador e isso você não pode fazer no exame de ordem. Para Hum, fins didáticos, acadêmicos, argumentativos, seria um excelente cabimento. Tenho que pagar menos porque tenho outros filhos. Perfeito. Mas você não pode inovar. Você não pode criar fatos que não constam na petição inicial. Na petição inicial, na questão, né? na questão. Então não seria possível, tecnicamente, considerando que você está treinando para o exame, né? Nesse Ok. sentido, não poderia. Academicamente, o argumento é perfeito. Seria uma justificativa, tá? Justamente por isso, Mônica, eu pedi para vocês pesquisarem, eu já te dou a palavra. Eu pedi para vocês estudarem sobre a obrigação dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais. Existe um sinalagma, existe uma reciprocidade em relação ao dever, à responsabilização que os pais têm para com os filhos e os filhos têm para com os pais também. Por que eu pedi para vocês estudarem isso? O fato dele arguir para você, na lição da semana passada, que ele tinha despesas com a mãe dele, ele é tão obrigado para com a mãe dele quanto ele seria para com um filho. Uhum. Então, isso é uma justificativa de gastos. Eu Entendi. posso juntar gastos que eu tenho com a minha família, minha mãe, meu pai, meu avô, minha avó, provando, olha, eu tenho responsabilidades econômicas aqui também. Entendi. E Não, justamente por isso, para ficar mais fácil, eu coloquei especificamente, não era tipo assim, ah, minha mãe passa necessidades, muito vago. Não, não. Minha mãe passou por uma cirurgia, perdeu uma perna, eu vou ter que fazer adaptações na casa, gastos desse tipo, entendeu? entendi. Entendi, professor. É que eu, quando assisti essa aula, essa última trilha, eu estava na rua. Então, Ah, toda não, hora a tranquilo, minha tranquilo. internet caía. Então, Uhum. pode ser que nesse pedaço aí eu tenha perdido. Caía Então já muito, fica. muito, mas eu não queria perder de assistir ao vivo, né? Não, claro, Então, eu claro. perdi muito, muito pedacinhos. Então já vou Tá deixar bom, uma sugestão, tá, Mônica? tá bom. Sempre que Então, você na estiver minha mente é fazendo. fantástico mundo de Bob, né? Oi? Tô falando, na minha mente é fantástico mundo de Bob. Eu já tava falando, eu já estava pensando em como contestar. Não, não, ó. Vou te dar uma sugestão. Sempre que você estiver fazendo uma prova, cuidado. Se Uhum. não está escrito, não Não tem. inventa. Então, assim, possuo gastos com remédios. A questão diz que ele tem doença? Não, então ele não tem gastos com remédios. Entendi. Entendeu? Tem que ser A bem. questão, e isso é uma coisa muito séria, Mônica, vocês especificamente, pela maturidade acadêmica de vocês, não vão prestar o ENAD esse ano, porque o ENAD é para concluinte. Mas uma coisa que a gente bate muito na tecla com os alunos enadianos e com os alunos que vão fazer o exame de ordem é o seguinte: você tem que tomar muito cuidado para não ir para além do que as questões te falam. Uhum. Se ele não especificou, não fala, tá Tá bom? ótimo. Tá ótimo, Fica a professor. dica. Muito obrigada. Tamo junto. Águida, tinha levantado a mão, baixou, não sei se mudou de ideia. Tá ouvindo, professor? Opa, vamos lá, doutora. Então, eu acho que a ação, a proposta por ela aí seria a revisão, né, de alimentos. Não, não tinham alimentos pretéritos. Não, do que ela colocou em pauta aí.
no caso de ter outro filho, não caberia na contestação, isso na revisão de alimentos. Não, caberia. Se os filhos já existiam na época da contestação, ele arguiria isso sim. Entendi. Seria matéria defensiva, para reduzir, inclusive, provisórios, se houvessem. Tá bom? Uma coisa interessante é que, por exemplo, só para vocês lembrarem, toda ação, via de regra, após o período de prazos recursais, ela transita em julgado, ou seja, ela forma coisa julgada, se torna inalterável para o direito. A ação de alimentos, ela tem uma particularidade que é, ela não transita em julgado materialmente, apenas formalmente. O que isso significa, povo? Lembra quando nós falamos binômio, necessidade e possibilidade, que eu fiquei insistindo isso no último encontro? Olha, tem a necessidade das crianças, mas tem a possibilidade de pagamento do pai. O que ele quer é que você argumente em relação a isso, em que se pese a necessidade dos meus filhos, a minha possibilidade foi reduzida drasticamente. Qualquer alteração significativa de um lado ou de outro permite uma ação de revisão de alimentos ou uma ação revisional de alimentos para qualquer das partes. Então, por exemplo, Agda, aproveitando essa sua pergunta, supondo que já tivesse ocorrido o processo, ele já tivesse prestando alimentos, passasse 2, 3, 4 anos, ele tivesse um novo relacionamento e tivesse um novo filho, por conta da nova criança, ele poderia ingressar com uma ação de revisão de alimentos pedindo alteração da porcentagem fixada anteriormente. Ah, mas ela transitou em julgado, já passou prazo de ação rescisória. Não, não é rescisória, não é desfazer o processo, é rediscutir porque houve uma alteração fática naquela situação familiar. Isso é cabível. Oi? Da mesma forma, né, professor, se a mãe dele melhorar, isso tudo ficar resolvido. Ela Perfeito. também poderia entrar com uma ação contra ele pedindo um aumento do valor percentual. Perfeito, exatamente. Olha, fiquei. Vou até ser maligno agora, tá, Mônica? Se você me permite. Excelência, estou entrando com a presente ação de revisão porque um dos argumentos apresentados pela parte contrária e levados em consideração na sentença, cópias em anexo, foi a mãe dele e os gastos que ele tinha. E na planilha de gastos dele, ele gastava muito dinheiro com a mãe. A mãe dele morreu há 3 meses. Então ele pode pagar aquele dinheiro. É horrível dizer isso? Mas morreu. Mas é verdade. Morreu, né? Então ele não tem mais esse gasto. Entendi. É uma possibilidade também. Tá bom, doutoras? A Jéssica, diga, Jéssica. Boa noite, professor. Boa. Eu assisti a aula da contestação, mas eu ainda não fiz o caso. Tá bom. Que o senhor agora citou sobre a mãe dele ser dependente. Eu não lembro se na última aula o senhor botou o fundamento ou se citou o fundamento, assim, porque eu não lembro de ter estudado algo como os pais serem dependentes e ter que colocar isso na ação, entendeu? Entendi. Vamos lá. Recordar é viver. No caso concreto da semana passada, eu disse o seguinte: cadê? Informa que reside no momento na casa dos seus pais, tendo colaborado com as despesas, sobretudo em razão dos gastos de sua mãe, Dona Fernanda, que precisou amputar a perna direita em razão de complicações de diabetes. Esse gasto está ali para dizer para você o seguinte: não é um gasto normal de eu estou morando com meus pais e todos nós temos renda. É um gasto no sentido de estou morando com meus pais e estou ativamente sustentando parcialmente a casa por motivos de saúde inafastáveis. Dentro do direito de família, aí é direito material, quando nós estudamos não apenas relações familiares, mas propriamente a ação de alimentos, nós aprofundamos a discussão quando a gente fala, por exemplo, responsabilidade nos alimentos avoengos, etc. Nós comentamos da possibilidade da ação de alimentos dos pais em relação aos filhos quando na velhice ou em razão de alguma doença. Um pai ou mãe hipossuficiente com um filho ou filha em boa situação financeira pode ingressar com uma ação de alimentos em face dos filhos, porque aquele pai ou aquela mãe está passando por necessidades financeiras, aquele filho ou filha tem condições de contribuir de forma significativa
para mantença, para qualidade de vida, para saúde, etc. Da mesma forma. É uma via de mão dupla. Beleza? Inclusive, Jéssica, não só para você, mas assim, para algum eventual colega ou colega que goste do tema, a juíza, hoje desembargadora, né, mas na época juíza Andréa Pachá, ela escreveu 2 livros excelentes, que é Segredo de Justiça e A Vida Não é Justa, que narram casos de direito de família. Em um desses casos é justamente um pai que abandonou os filhos na infância, sumiu, foi comprar cigarro, voltou já velhinho, todos os filhos já bem adultos, e ele entrou com ação de alimentos em face de todo mundo, dizendo que ele estava passando necessidade. E a discussão não técnica, ela não está ali discutindo no livro dela, é cabível por causa do artigo tal, não, não. A discussão é justamente humana. Ele deve, ele pode, ele não pode, os filhos são obrigados, não são. Ela até toca brevemente no direito, né? Ele sabe que ele tem o direito, ela afirma que ele tem o direito, mas até que ponto eles são obrigados, não são? É um debate bem interessante. Eles são obrigados, os filhos são obrigados a cuidar dos pais no momento de necessidade. Tá bom? Obrigada, professora. Era realmente um assunto que eu desconhecia. Olha Obrigada. só, você é de qual unidade? Realmente. Sou de Caxias. Caxias, professora Catiane. Sim. Vou comentar com ela, então, de nós fazermos alguma atividade, talvez uma oficina de reforço. Vou mandar uma mensagem para ela quando terminar aqui, uma oficina de reforço sobre o tema para vocês, tá bom? Muito obrigada, muito obrigada. Tamo junto. Então, meu povo, continuando. Recordando, né? A mãe pediu oitiva de testemunha, o pai pediu juntada de laudo e de comprovantes de despesa. O juiz indefere a oitiva, porque é irrelevante, defere a juntada. Só que não intima as crianças, na pessoa da RL, para que se manifestem sobre tais documentos. Isso aqui eu também deixei como uma pegadinha para você. Eu quero ver se vocês vão perceber por que isso está aqui e se isso é ou não relevante. Aí olha que interessante. Defiro a juntada de documentos. Ok, aceito, eles estão no processo. Indefiro testemunha. Ok. Eu digo em algum momento que a mãe recorreu? Não. Eu digo em algum momento que o pai requereu mais alguma coisa? Não. 25 dias após essa decisão do juiz, ele prolata a sentença. Então é aquele clássico caso de defiro o pedido pelo requerido, ingressando os documentos no feito, indefiro a oitiva eis que desnecessária, adiado para a sentença. Foi essa a decisão dele. 25 dias depois, não importa se úteis ocorridos, não é relevante, ele prolata a sentença, condenando o requerido a prestar alimentos de 30% dos rendimentos mensais em caso de vínculo, com desconto em folha, e 80% do salário em caso de ausência de vínculo ou benefício previdenciário. Considerando que os requerentes, na inicial, haviam pedido 30% em caso de vínculo e 60% em caso de desemprego, considerando ainda que o recurso será protocolado no 12º dia útil após a publicação, elabore a peça cabível para defender Carlos. Vamos juntos. Você está defendendo quem? Carlos. A mãe solicitou testemunha e o juiz indeferiu. Isso vai entrar na sua petição? Isso vai entrar nas suas razões de recurso em nome de Carlos? Não, porque isso não importa para ele. Cadê? O juiz deferiu a juntada de documentos, mas não intimou a parte autora para se manifestar. Todo documento, quando juntado nos autos, em obediência contraditória pela defesa, tem que ter intimação da parte contrária, né? Ele não chamou. Isso importaria algum tipo de anulação ou irregularidade? Sim. Mas isso favoreceria Carlos, você argumentar? Não. Então, também não é relevante. Está ali só para aparecer, só para dar um extra. O que tem de relevante para você arguir? Ele deferiu todo
o valor do vínculo, 30%. 30%. Então, nesse aspecto, você teria uma apelação para discutir uma mudança. Você quer que a corte reduza esses 30%. Só que o juiz cometeu um equívoco. Ele deferiu além do que as partes pediram. 80% e eles só pediram 60%. E o juiz não pode dar além do que a parte requer. Não vou me aprofundar no motivo, faz parte da sua pesquisa, justamente por isso. O gabarito só vem para o fim de semana, talvez sábado ou domingo, enfim. Mas isso também é algo para você argumentar. O juiz deu além do que foi pedido. Então, no mínimo, olha que lindo. Os desembargadores precisam concordar em reduzir os 30%? Não. Mas não tem como, por causa de um vício na sentença, eles manterem os 80%, porque isso não foi pedido. Percebe? Então fica atenta que você tem duas arguições diferentes a fazer. E aqui eu te dei muito mais informações, eu já dou a palavra para vocês, calma, eu vou voltar. Eu dou muito mais informações que eu não tinha dado antes. Aqui, pela primeira vez, eu estou dizendo para vocês o nome do juiz, eu estou dizendo para vocês qual é a vara. Então, por exemplo, na folha de interposição ao juiz, para quem você endereça? Ao juízo da 99ª Vara de Família da Capital. Não é mais ao juízo da Espaço Vara de Família. Não, agora você tem qual é o número. Olha só que lindo. Lembra que eu falei na contestação? Olha, embaixo do endereçamento antes da qualificação, você vai colocar processo número, bota um tracinho, você não tem. Agora você tem processo número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Gente, para vocês que nunca fizeram uma petição, vou te dar o aviso. Esse tipo de informação que aparece numa questão prática, para você elaborar uma peça processual, seja lá qual for, isso faz parte do que é cobrado na hora do gabarito, no exame de ordem. Então, para você entender, se você não diz que é a 99ª, se você não diz que é o processo 1, 2, 3, 4, 5, 6, não sei o quê, você está errando. Você está deixando coisa para trás, você está perdendo ponto. Então, fica a dica, a atenção, o cuidado especial nesse sentido. Por serem segredos de justiça, eu não trouxe nenhum processo meu para vocês. Mas normalmente eu discuto com os meus alunos na área civil, por exemplo, processos reais. Teve até uma vez que eu lembro que eu fui explicar para um aluno como funcionava embargos de declaração e eu falei, quer saber? Pega ali, vamos ligar esse projetor. Abri o site do TJ durante a aula, entrei no PJE pelo meu acesso de advogado, entrei num processo que eu atuava e mostrei, ó, isso aqui é a decisão. Você percebe algum vício? Ah, notei que tem não sei o que exato. Olha a minha petição de embargos aqui. Só que a gente não pode fazer isso por ser segredo de justiça. Então, para ficar o mais próximo possível da OAB, embora essa especificamente não esteja tão próxima assim, porque o exame de ordem não faria referência a petições retro, isso é mais para você aprender a prática real, né? Não só a teórica para exame e tudo mais. Eu quis que você fizesse dessa forma escalonada. Então, a gente vai conversar sobre como você vai elaborar essa apelação agora. Mas antes disso, a Carla está com a mão levantada. Diga lá, Carla. E tinha alguém que tinha levantado também, eu peço que levante de novo para eu poder te chamar. Vai lá, Carla. Carla Cristina? Desculpa, estava no mudo. Eu estou Isso! falando. Diga, doutora. Então, lá no meu trabalho ontem, uma moça chegou perto de mim e perguntou quantos por cento o pai vai dar para o filho dela. Aí eu 30%, sendo que, eu não sei se eu fui certa, sendo que quando a pessoa tem mais filhos, os porcentos ele diminui, pelo que eu estava vendo lá, no que eu estava observando lá, na hora que eu estava fazendo os meus relatórios. Se tem 4 filhos, então 15%, 12%, dependendo do salário, se o pai ou não tem carteira assinada. Eu respondi isso, eu não sei se eu estou certa, mas ela perguntou Então. a seguinte
Você Quando trabalha com o quê? eu sou técnica de enfermagem no hospital de emergência. Ah, tá. Então, você cometeu um único equívoco. E quando a gente fala assim, o juiz vai deferir tantos por cento, isso não é técnico. Por quê? A gente pode dizer, ele costuma deferir, eles costumam dar. Existe uma média razoável, mas não existe previsibilidade, porque não existe previsão legal, Carla. Então, por exemplo, o juiz vai deferir 15% para cada filho. Não, não. Isso é uma métrica com base na nossa experiência prática. Mas conheço juízes que ignoram totalmente os 15% e simplesmente observam a situação fática. Quanto que as crianças precisam comprovadamente? Ah, eles comprovadamente, as duas crianças juntas precisam de 33%. O pai tem condições de prover esses 33 sem prejuízo? Segundo a planilha de gastos que o pai juntou, tem. Então eu defiro os 33. Ah, mas a regra não é 30? Não, não existe a regra. Isso é só uma razoabilidade, isso é só lugar comum. Então, muito cuidado, Carla. Sobretudo quando você estiver estagiando, né? Quando você for fazer um atendimento de fato para um assistido, para um cliente, enfim, você nunca pode falar, ele vai dar tanto, porque isso não tem previsão legal, isso não tem embasamento legal. Inclusive, no momento, não, porque você não estava dando uma consultoria, você não é advogada, etc. Mas fosse você advogada, dependendo de onde o cliente registrasse essa informação, ele poderia até litigar contra você depois. Já pensou? Não, a doutora Carla me disse que eu ia ganhar tantos por cento. Eu não ganhei. A culpa é dela, porque ela me deu essa garantia, eu só celebrei o contrato porque ela garantiu. Olha a dor de cabeça. Tá? Na prática, no dia a dia forense, a gente aprende assim: olha, normalmente os magistrados costumam entender uma média de 15% para cada filho, mas isso varia para cada situação, por isso eu faço questão que você me apresente uma planilha de gastos com comprovantes, sempre assim. Nunca vai dar, nunca vai ser certo, enfim. Muito cuidado com isso, tá, Carla? Ah, obrigada. Fica a dica. Quando Tinha me mais. perguntei, Oi? quando me perguntarem, eu já vou falar assim. Perfeito, perfeito. Tinha mais uma colega que tinha levantado a mão, eu não lembro quem era. Professor, minha mão que tinha ficado levantada da primeira dúvida, Ah, tá mas bom, eu Jéssica. abaixei. Beleza, beleza, tranquilo. Então vamos lá, meu povo. Como que eu vou montar essa petição? Na folha de interposição, eu estou endereçando ao juiz, né? Eu comentei aqui no materialzinho de revisão de vocês, artigo 110, a apelação interposta por petição dirigida ao juízo. Vamos lá. Lá em cima, cabeçalho. Ao juízo da. Cadê? 99ª Vara de Família da capital do Rio de Janeiro. Da comarca da capital do Rio de Janeiro. Da comarca da capital do estado do Rio de Janeiro. Cada um vai chamar de um jeito. 99ª Vara de Família da capital do Rio, tá ótimo. Eu tenho o número do processo, né? Processo número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Autos do processo número, como você preferir, mas isso é a epígrafe. E aí nós estamos pelo Carlos, né? Então, eu qualifico ele. Olha só. Nomes e qualificações das partes. Então, você vai qualificar ele novamente. Como você tem os dados dele, por conta da contestação, você vai copiar a qualificação da contestação. Mas eu vou te contar um segredo, meu povo. Numa ação na vida real, muitos colegas não qualificam. Eles vão colocar lá, Carlos não sei das quantas, já qualificado nos autos do processo epígrafe, que lhe movem fulano e ciclano representados pela sua genitora Maria. Só que estamos aprendendo para a OAB, né? Então, coloca lá a qualificação completa para ficar bonitinho, tá bom? Então, qualifiquei.
Carlos fulano de tal, não sei o que, auxiliar de não sei o que, eu não lembro mais o que ele era, residente domiciliário em tal local, telefone tal, endereço eletrônico tal. Vem por seu advogado. E aí, vamos refletir juntos. O que ele vem fazer? Mover? Ingressar? Não. Interpor apelação. Então, vem inconformado com a sentença, as folhas tal a tal, ou com a sentença, as folhas tais, interpor recurso de apelação, ou interpor apelação. Tanto faz, como você vai escrever, tem que ser apelação, mas pode ser recurso de apelação ou só apelação, pelas razões e fundamentos que passará a expor, tendo em vista a presente petição ser tempestiva, tendo em vista ter benefício de gratuidade de justiça já deferido, requer intimação da parte contrária para querendo apresentar contra-razões, e ao final que o processo suba ao egrégio Tribunal de Justiça para julgamento. Eu quis facilitar a sua vida no sentido de, olha, ele teve benefício de gratuidade deferido. Eu coloquei isso lá, né? Por quê? Porque senão você teria que falar GRERJ número tal, tendo em vista o recolhimento das custas processuais recursais. Mas não é o caso. Então, existe uma pegadinha que eu não vou ser muito criterioso no meu gabarito. Nesse último gabarito, inclusive, eu coloquei observações em vermelho, só para você dar uma lida, se você quiser, se você não quiser, enfim. Mas vamos lá. Enderecei ao tribunal. Primeira coisa que eu vou fazer, narrar a historinha, né? Faz um resuminho. Os recorrentes, olha só, os requerentes, ora e os requerentes, ora recorridos ou ora apelados, porque ele é o apelante, ingressaram com ação de alimentos, pleiteando não sei o que, não sei o que, não sei o que, sob fundamento não sei o que, não sei o que, não sei o que. O recorrente, o apelado, enfim, como você preferir, contestou a petição arguindo isso, 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 isso e isso, juntou como comprovantes isso, isso, isso e isso. Ocorre, porém, que o douto magistrado, em sentença, decidiu por bem deferir os pedidos no importe de 30% e 80%. Tal sentença não pode ser mantida pelos seguintes argumentos. Aqui você fez um resumão para o desembargador olhar com mais carinho a sua peça. O que você vai arguir? Que o juiz não observou aparentemente os documentos juntados, porque ele deu 100% do que foi pedido. Isso é convencimento. Você vai argumentar que esses 30% não podem ser mantidos por critérios subjetivos. Olha, os gastos são elevados, a situação da mãe dele, não sei o quê. Questão subjetiva. Quero convencer os desembargadores que aquele valor não é justo. Em relação aos 80%, que deveriam ser 60%, aqui você vai apresentar um argumento mais processual, mais técnico. Você vai procurar qual é o fundamento. Lembra? O julgamento não pode ser ultrapetita, extrapetita, citrapetita, lembra disso? Você vai verificar qual deles se enquadra nesse caso e vai fazer uma defesa nesse sentido, por uma questão técnica. E tem um ponto que você pode arguir ou não, que eu vou brevemente comentar com você, e aí vai seguir o seu coração. Eu arguiria, enquanto advogado, mas não vou entender isso como necessário nesse gabarito, porque ele não é claro, ok? Então é só para você saber. Quando você interpõe uma apelação, cadê? Apelação, cadê o nosso CPC? Vamos abrir aqui o CPC? A apelação não. Aqui.
Artigo 112. Eu acho que eu não coloquei ele aqui. Ou coloquei? Coloquei. 112. A apelação terá efeito suspensivo. O que isso quer dizer? Que a apelação, uma vez interposta, ela para com que a sentença produza seus efeitos. Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação a sentença que, inciso 2, condena a pagar alimentos. Então, por regra, a apelação tem efeito suspensivo. Mas quando fala de alimentos, ela não tem. Só que olha o parágrafo 2º. Nos casos do parágrafo 1º, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. Terceiro, o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do parágrafo 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal no período compreendido entre a interposição e sua distribuição ou ao relator se já distribuída. Você tem no seu argumento a possibilidade de requerer uma suspensão que não existe naturalmente nesse tipo de processo. Então vamos por partes. Se eu estivesse falando de uma ação normal, cível, contratual, a sentença foi publicada. Eu interpus recurso de apelação. A sentença para, ela se suspende, ela não produz efeitos. Por ser especificamente uma sentença numa ação de alimentos, o parágrafo 1º, inciso 2, diz: não suspende. Então, mesmo que você interponha apelação, vai começar a produzir efeitos e ele vai começar a pagar aquele valor. Porém, você pode, fundamentadamente, requerer o efeito suspensivo para a apelação na ação de alimentos, contanto que você fundamente o motivo. Entre aspas, comparativamente, é como um pedido de tutela. Só que o que você está pedindo? Urgência na suspensão. Fundamentado. Eu, Leonardo, advogado, enxergo a possibilidade no momento em que eu digo que ele sofreu perda salarial e teve gastos excessivos com a saúde da mãe dele, e está tendo gastos, e, portanto, não tem como pagar os 30%, senão ele vai passar necessidade. Eu interpreto dessa forma. Você interpreta dessa forma no seu livre convencimento de advogado ou advogada, embora o livre convencimento seja do magistrado, mas você vê dessa forma? Estou deixando a sua discricionariedade enquanto profissional. Se você entende que no caso que o seu cliente te procure, você entenderia dessa forma e faria a apelação com pedido de efeito suspensivo, tá ótimo. Se você entende que não, tá tudo bem também. Eu, quando juntar para vocês, quando apresentar para vocês a sugestão de gabarito, vou colocar esse trecho em vermelho, dizendo que é opção sua. Se você entende que cabe, você poderia fazer da seguinte forma. E aí vou dar uma sugestãozinha, só para você conhecer como seria nesse caso. Beleza? Mas, mais uma vez, se eu estivesse te avaliando numa prova, muito transparentemente, eu sou seu professor de prática agora, essa é a AV1. Colocando ou não, eu não mudaria a sua pontuação, porque é mero argumento seu, mera reflexão sua. Eu não entenderia como gabarito oficial exigir ou não tal arguição, porque aí está na sua autonomia de convencimento profissional, beleza? Então, minimamente, você vai querer a alteração do quantum de 30% para baixo, e aí você lembra o que ele falou na contestação? O que eu posso pagar é 25%, então você vai bater nessa tecla. 25%, gastos com a mãe, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E além disso, questão processual, não pode ser 80%, tem que ser no máximo 60%. E ainda assim não concordo com esse 60%, concordo, enfim, vai do seu argumento. Eu pediria para reduzir para 60%, que foi o teto pedido pela parte autora. Opa, alguém abriu o microfone? Então, eu fecho, não tem problema. E aí você encerra a sua petição, requerendo o quê? A procedência do pedido, né? Conclusão. Com base em todo o exposto, requer a reforma do julgado para... E aí você faz o resumido das suas arguições. Não é fácil exposto, requer A, B, C, D, que nem a gente fez na inicial. Não, aqui, com base em todo o arguído,
requer a reforma da R-sentença para que... E aí você faz um parágrafo só, 2 parágrafos, enfim. Local, data aí. Assinatura. Bem tranquilinho. Não é uma petição difícil. Tá bom? E como eu comentei, eu vou apresentar para vocês lá para o fim de semana, sábado ou domingo, uma sugestão de gabarito, só uma sugestão, mas eu quero que vocês tentem fazer isso antes. E por isso eu preferi não trazer hoje. Beleza? Estou aqui para tirar eventuais dúvidas, responder perguntas sobre o nosso tema. Quem não tiver dúvidas, perguntas. Foi um prazer estar com vocês nesses 4 encontros. Até a próxima. Obrigada, professor. Falou, cara! Essa petição aí Obrigado, é professor. para fazer concreto, né? Aí depois a gente vai tirar umas outras dúvidas. Então, Isso, né, tem que isso. fazer. Monta tudo, e aí você vê com o seu coordenador, ou com os advogados ou advogadas da sua unidade, quando é o calendário deles, de quando eles querem que entregue. O meu, eu pedi na última semana, né? Lá entre 7 e 11 de novembro na ilha. Mas aí cada coordenador e coordenadora tem um calendário próprio. Obrigada, professor. Foi ótimo conhecê-la. Minha ilha, foi criada na ilha. Opa, Mônica. Amo minha Beleza, um ilha. prazer. Tchau, tchau. Então, professor, Oi. são dois casos concretos, não é? Ao todo. Mas nós tivemos Olha só, vamos por partes, Carla. Nosso primeiro Eu encontro. fiz. Nosso primeiro Sim. encontro. Você tem que Já fazer um fiz. subestabelecimento. Eu já fiz. Segundo encontro, petição inicial em nome da Maria. Maria. Terceiro encontro, contestação em nome do Carlos. Encontro de hoje, apelação em nome do Carlos. Por enquanto, nós temos esses 4. Não Tá sei bom. se a professora Isabel vai pedir algum trabalho na quinta. Aí nós veremos na quinta. Desculpa. Obrigada. Só tem o da petição, né? Oi? O gabarito só tem da petição, né? Isso. O gabarito só tem o da petição inicial. A contestação eu mandei hoje para os coordenadores. Eles devem juntar hoje, amanhã, enfim. Assim que eles derem uma olhada lá, eles juntam. Tá bom. É porque nós meio que combinamos, Mônica, que a não ser que seja algo realmente urgente, como, por exemplo, foi a última sexta que eu tive que desmarcar em cima da hora, a gente deixa para fazer esses ajustes nos nossos dias de plantão. Tá ótimo. Então, por exemplo, eu vou juntar para minha turma só amanhã, porque amanhã é o meu dia de plantão. Tá bom. Tá bom? Obrigada, querido. Fica com Deus. Tchau, tchau. Professor, Falou. Oi. já tem data para as novas... O senhor, não sei, né? Vai fazer umas novas trilhas? Já tem data? As minhas trilhas terminaram hoje. Nós temos mais uma trilha do EP1, que é quinta-feira. Eles estão elaborando a arte, a gente deve postar amanhã para vocês. Eu só não me lembro, sinceramente, o horário, Jéssica. É quinta, eu não me lembro se é 17 ou 18 horas. Que é com a professora Isabel Cristina, falando de cumprimento de sentença. E aí nós encerramos as trilhas do EP1. Pode acontecer, na verdade pode acontecer, né? Vai acontecer. Nós temos uma coisa chamada estagiário 4.0, que são umas trilhas avulsas, que não são relacionadas exatamente a um tema, como, por exemplo, marketing digital, esse tipo de questão. Essas trilhas são avulsas, e aí, quando a Nacional do Direito nos avisa, a gente passa para vocês, porque aí são eles que fazem. Sim. Tá eu bom? perguntei porque as trilhas com o senhor foram bem produtivas. Eu gostei muito de acompanhar. Obrigada por disponibilizar o tempo e compartilhar esse conteúdo com a gente. Muito obrigado, doutor. Agradeço. Obrigada, professor. Tamo junto. Mara. Boa noite aí, professor. Boa noite. Deixa eu só fazer uma afirmação, né? Vamos lá. A primeira trilha foi a subestabelecimento. E procuração. Isso. Não, o senhor falou não, o trabalho, você mas diz. O trabalho seria só o subestabelecimento. Isso. O trabalho é só o sub. A segunda trilha foi a petição de alimentos. A petição inicial de alimentos, isso. De alimentos, Maria solicitando em nome dos seus filhos pagasse o alimento. Isso. A segunda seria a
Ai, Jesus. Ai, que horror. Contestação. Isso. Contestação. O Carlos contestando o que A Maria argumentou. a Maria sobre os alimentos. E depois ele entra, foi feito a sentença, tudo bem, aí ele veio, apelou, né? Entrou com recurso, pois o juiz, houve um vício do erro do juiz em forma do percentual de alimentos, que ele errou em solicitar 80, ele solicitou 80, no caso ele teria pedido 60, no caso. Ela pediu isso, né? 60 em nome dos filhos e o juiz deferiu 80, ou Sim, seja, ele deferiu deferiu acima do que foi pedido. Isso é um vício. Além disso, você também vai arguir o fato do juiz ter deferido todos os 30% e aparentemente não levado em consideração os documentos que ele juntou que justificariam isso ser menor. Isso é no interesse dele, né? Não é exatamente um vício processual. É um mero pedido de reforma por inconformidade com a sentença, nesse caso. Ele pede para ajustar essa sentença, pois houve esse vício. Isso, né? Isso. Então, ok. Muito obrigado. Suas trilhas foram maravilhosas e perfeito. Eu entendi perfeitamente. A gente tem que tirar dúvidas, né? Tem, exatamente. E como eu sou aqui de Caxias, né? Uhum. E eu não tinha feito ainda a minha contestação. Eu abri agora porque a minha coordenadora lá colocou, acho que tem uns 2 dias que ela colocou, e só pude abrir agora na aula, né? Então, por isso que eu estou fazendo esses questionamentos sobre a contestação também, tá? Pode perguntar, não tem tempo ruim. E pode perguntar sobre subs, pode perguntar sobre petição inicial, não tem tempo ruim não, pode falar. É porque eu já fiz a minha petição inicial, já fiz formalizei ela, então agora eu vou contestar tudo aquilo que eu coloquei na minha petição, né? Então, Perfeito. eu vou seguir, não tenho como fazer, porque assim, pediram a um amigo que faça conteste a minha, porque eu não tenho tempo de ficar, trabalho, casa, faculdade, é um monte de coisa. Então, eu Não mesmo tem estou problema. elaborando tudo isso e eu preciso terminar isso para entregar. Tranquilo, doutor. Muito obrigada aí, Tranquilo. professor. Deus abençoe aí. Obrigado vocês, foi um prazer. Pois bem, interrompendo a nossa gravação,